Estamos avançando em nosso jejum e eu desejo muito que o tema de hoje, de alguma forma, esteja abençoando sua vida. Afinal de contas, todos nós somos seres que precisamos estar trabalhando não somente o aspecto físico, o aspecto espiritual. Muitas vezes nós damos todo o cuidado apenas para o aspecto espiritual. E não é que você esteja errado em fazer isso, só que está incompleto o processo. Incompleto por quê? Porque enquanto você e eu não trabalhamos o aspecto mental e o aspecto físico, nós não vamos desfrutar da plenitude espiritual. Isso porque a mente é a capital do seu corpo. E se você não trabalha a sua mente, automaticamente as outras áreas, com toda certeza, escuta o que eu estou te falando, elas nunca atingirão a sua plenitude. E tanto é verdade o que eu estou dizendo para você agora, e não são palavras minhas, não. Não. Eu não seria tão ousado a esse ponto. Eu vou deixar que esse próprio texto fale ao nosso coração. Veja como ele é importante. Conhecer a nós mesmos é grande ciência. O mestre que se aprecia devidamente deixará que Deus lhe molde e discipline a mente e reconhecerá a origem de sua força. O conhecimento de si mesmo leva à humildade e à confiança em Deus. Não toma, porém, o lugar dos esforços para o aperfeiçoamento próprio. Aquele que compreende as próprias deficiências não se poupará a sofrimentos para alcançar a mais alta norma possível na excelência física, mental e moral. No preparo da juventude, não deve ter parte pessoa alguma que se satisfaça com uma norma baixa. Que texto forte! Esse texto é muito forte. Não apenas, em vários aspectos. Deixa eu tentar trabalhar ele aqui em algumas linhas de pensamento. A primeira linha de pensamento é aquela que muitas vezes as pessoas têm em não querer conhecer a si mesmos e se desenvolver. Amados, nós precisamos olhar com muito mais atenção para nós mesmos. Digo isso para que você se conheça. Digo isso para que você saiba mapeadamente quais são suas forças, suas fraquezas, suas potencialidades e suas fragilidades. Isso é feito não para que haja uma vanglória no ser humano. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou falando que isso deve ser feito porque quando você sabe quais são as suas fraquezas, você passa a ter mais cuidado. E você sabia que Satanás estuda a mente humana? Ele estuda. Ele observa você. Ele estuda o seu comportamento. Ele estuda a sua fala. Ele estuda as suas reações para saber exatamente quais são as pessoas que influenciam mais você, quais são as situações em que você está mais vulnerável, quais são as situações que desequilibram você, para que exatamente diante dessas situações ele te conduza a pecar, a se afastar de Deus. Então pensa comigo, se o inimigo da sua alma estuda você para exatamente fazer com que você caia diante das suas fraquezas, não seria importante você também estudar a si mesmo, para que você tenha força para vencer as artimanhas dele? Claro que sim. Mas a pergunta é, você tem feito isso? Você tem estudado a si mesmo? Segundo ponto que esse texto nos faz refletir é que nós não devemos poupar esforços, nenhum esforço, para o desenvolvimento físico, mental e moral.
não devemos poupar esforço para desenvolvimento físico, moral e espiritual. Mental, né? Mental e espiritual. E quantas vezes as pessoas, elas são presas a uma forma de pensar aonde elas são exatamente paralisadas pela forma de pensar. Queridos, qual foi a última vez que na sua igreja foi pregado um sermão sobre a saúde mental e o seu desenvolvimento mental? Talvez, em algumas, isso nunca foi pregado. E eu fico pensando assim, se um tema de tamanha importância não é compartilhado nas nossas instituições, nos nossos cultos, como fazendo parte do nosso desenvolvimento espiritual, eu fico pensando assim, se na igreja isso não é pregado, será que os irmãos têm a curiosidade e a iniciativa de se esforçar para aprender sobre isso sozinhos? Eu acho muito improvável que isso aconteça. Eu acho muito improvável. Mas eu acredito que você, hoje, ao ouvir esse tema, precisa ser despertado exatamente para caminhar um pouco nessa direção. E aqui, para fechar, esse tema ele é muito profundo, né? Mas assim, para fechar, diz o seguinte, que nós não deveríamos ter pessoas na liderança, conduzindo a liderança, se elas não têm, olha o que diz aqui, ó, no preparo da juventude não deve ter parte pessoa alguma que se satisfaça com uma norma baixa. Ou seja, nós não deveríamos ter em cargo de liderança, de influência, pessoas que não têm o desejo de desenvolvimento mental, espiritual e físico. Nós não deveríamos ter. Agora, será que nós usamos isso como critério para escolher aqueles que são nossos líderes? Será que os nossos líderes incentivam a gente a isso? Será que eles são fonte de inspiração nesse sentido? Não estou aqui querendo criar uma linha para a gente medir as pessoas, nem para julgar. Na verdade, eu quero despertar em você o desejo de se tornar uma pessoa dessa maneira. Porque eu tenho certeza que para muitos que são nossos líderes, que estão nos escutando hoje ou vão escutar depois, a prática do desenvolvimento mental não é levada a sério. Mas você e eu agora estamos sendo despertados para dar os primeiros passos nessa direção. Então, nosso momento de oração agora, eu quero convidar você a assumir a sua responsabilidade no processo, assumir o seu papel de desenvolvimento. Você agora deve orar por você, orar pela sua liderança, para que esse caminho seja desbravado, para que esse caminho seja pavimentado, para que outros consigam caminhar mais rápido nessa direção.